Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus, né? Deus maravilhoso, né? Você ainda está com frio? Olha só que maravilha. Você que nos vê pela internet, louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Continua até o final, porque tem coisa boa de Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Olha, se você estiver sentindo frio, dá uma olhadinha em Gênesis 22, 8, veja o que está, aliás, 8, 22, veja o que está escrito lá. Sabe que, só para matar a curiosidade, né? Mas essa está escrito há mais de 440 anos antes de Cristo. Foi escrito lá em Gênesis 8, 22. O que diz lá? Só para você saber que não vai passar enquanto a terra existir, está tudo lá escrito, né? Mais de 400 anos antes de Cristo, o Senhor mandou que estivesse lá escrito. Já viu como é que está isso aí, não? Só para matar a curiosidade, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, verão e inverno, dia e noite não cessará. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Tudo que Deus fala vira lei. O frio e o calor não estão fazendo nada mais do que obedecer à voz do soberano. Amém? Eles estão fazendo só isso, obedecendo à voz do soberano, Senhor dos senhores, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica tranquilo que calor, frio, isso aí vai ter até que o soberano diga pare. Enquanto isso não acontecer, nós vamos sentir, graças a Deus, o frio e o calor. Nessa noite, eu estava ouvindo com atenção os louvores que aqui as irmãs cantam, com muito carinho, né? Com muita ousadia. O primeiro louvor falou de um Deus que é vivo, o segundo louvor falou de um Deus que é santo, não é? E continuou a grandeza do soberano Deus. Pois bem, hoje eu queria te convidar para a gente continuar falando, né, de um Deus vivo. Eu não me cansarei de falar de um Jesus que está vivo. Para isso fui chamado, para proclamar as verdades, as virtudes do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu te convido para abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 19. Presta bem atenção no que está escrito para a nossa vida. João 14, 19, a palavra do Senhor diz assim: ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas, olha, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus está aqui dando as suas últimas palavras, não é? Ordens, os mandamentos aos seus discípulos, né? Então ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Por que eu vivo? Eu vivo porque ele vive. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. No 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei
e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Senhor, nesta noite, em nome de Cristo Jesus, teu santo Filho, a quem o Senhor constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem o Senhor fez o mundo, nós te pedimos, ó Senhor, fala ao nosso coração. Revela-te a nós pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, e pelo teu poder, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Veja que Jesus está aqui dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E a dúvida dos discípulos de Jesus, daqueles que estavam com ele, era o seguinte: o Senhor vai? Nós vamos ficar órfãos? Aonde te encontraremos de novo? Quando te veremos outra vez? O Senhor Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vocês me verão. Aqueles que creram em Jesus, que estavam com ele, aqueles que foram comissionados por Jesus, os discípulos, eles jamais ficariam órfãos, eles voltariam a ver Jesus. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. O que é ter os mandamentos do Senhor? Ter é conhecer. Ter os mandamentos significa conhecer os mandamentos do Senhor. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar? Guardar é praticar. Ter os mandamentos é conhecer. Guardar é praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Na nossa concepção, na maioria das vezes, amar a Deus, a gente vê por uma ótica diferente. Mas o Senhor disse que quem ama a Deus é aquele que conhece os seus mandamentos e pratica. Esse ama a Deus. E por ele amar a Deus, cumprindo, fazendo a vontade do Senhor, o Pai o ama. Aquele que ama o Filho, o Pai o ama. Sem o amor, é impossível cumprir esses mandamentos, porque o primeiro mandamento é o amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem não ama, não pode ser amado. Amar a Deus, olha, se você ama o Filho, o Pai te ama. O Pai ama quem ama o Filho. E quem é que ama o Filho? Quem tem os seus mandamentos e guarda, quem conhece e pratica. Esses são os amados de Deus. A esses, o Filho se manifesta, o Pai se manifesta, o Espírito se manifesta. A manifestação da Trindade é na vida de quem ama o Filho. Porque quando você ama o Filho, o Pai te ama. Tudo está no Filho. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é o amado do Pai. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono do seu povo. Tudo está nele. Nada está fora do Filho. Não adianta tentar amar o Pai sem passar pelo Filho. Impossível. Não existe isso. Para amar o Pai, tem que passar pelo Filho. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas pelo Pai. Então, quando eu amo o Filho, o Pai me ama. E por eu amar o Filho e o Pai me amar, então ele se manifestará na minha vida. Quando você ama, quando a igreja é chamada de a amada do Senhor. E o Senhor é chamado de o amado da igreja.
Esse amor da igreja pelo Filho faz com que o Pai, o Filho e o Espírito se manifeste à igreja. E com a manifestação do Filho na sua igreja, acontece aquilo que nós chamamos de milagres, prodígios, maravilhas, grandezas, cura, libertações e restaurações. O vínculo disso tudo, Paulo diz, é o amor. A igreja ama o Filho ama o Pai, e esse amor é retroalimentar. O Pai ama o Filho e ama a igreja porque ama o Filho. Por isso ele diz assim, olha, quem é que ama o Filho? Quem ama o Filho é quem lê a Bíblia? Não. É quem estuda a Bíblia? Também não. Quem é que ama o Filho? É quem tem os mandamentos. Ter é conhecer. Quem é que ama o Filho? É quem guarda os mandamentos. Guardar é praticar. Então, o amor e a obediência estão juntos. Amo porque tenho e pratico. É simples assim. Se eu não amo, não pratico. Se eu não amo, não conheço, não tenho. Porque isso está vinculado com o amor do Pai, do Filho e da igreja. Ele diz assim, no versículo 23, ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vai acompanhando devagar. O meu Pai o amará. Quem é que o Pai ama? O Pai vai amar aquele que ama o Filho e que guarda a palavra. É esse que o Pai vai amar. Veja. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Entende a necessidade de amar o Filho, conhecendo os seus mandamentos e praticando cada um deles? É o conhecer e o praticar que prova que nós amamos o Filho. E por amarmos o Filho, então o Pai nos ama. Porque quando o Pai olha para a igreja, ele vai olhar a partir do Filho. O Pai não vê a igreja a partir de mim, e também não vê a igreja a partir do pastor. O Pai vê a igreja a partir do Filho. O salmista, lá no Salmos 103, versículo 10, ele vai dizer, o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, e nem segundo os nossos pecados. O Senhor nos trata segundo a sua misericórdia e a sua bondade. Quando o Senhor olha para a igreja dele, ele vai olhar a partir do Filho, porque o Filho foi que morreu, o sangue do Filho foi derramado, foi o Filho que comprou, foi ele que sofreu as dores, foi ele que foi crucificado, foi ele que foi morto, foi ele que foi sepultado. Aí o Senhor o ressuscitou, o Filho, e lá em Atos ele diz, o Pedro naquele discurso maravilhoso diz assim, a esse Jesus, a quem vós crucificaste, o Pai fez Senhor e Cristo. Sabe quem fez? O Pai fez isso. Por isso o Pai ama aquele que ama o Filho. E o Filho, a prova de que a igreja ama o Filho é conhecendo os seus mandamentos e praticando. Tem os seus mandamentos e guarda os seus mandamentos. Ter é conhecer. Guardar é praticar. Quando a igreja está nessa direção, amando o Filho, o Pai o ama. E aí, nós vamos ler
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aliás, capítulo 1 e versículo 2. Dá uma passadinha lá comigo, por gentileza. Atos, aliás, é isso mesmo. Deixa eu buscar aqui. Atos 1, 2. Olha o que diz. 2 até o 3. Ele diz assim. Isso é Lucas. Você sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado que ele está se referindo aqui é o Evangelho de Lucas. Tá? É o primeiro tratado que ele está falando. Tanto que o começo do livro de Atos é como o final do livro de Lucas. Ele diz assim, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Acerca de tudo que Jesus começou, não somente a fazer, mas a ensinar. Por isso é que a palavra de Deus declara que nós devemos aprender com Jesus. Nós somos alunos de Jesus, filhos de Jesus, irmãos de Jesus, salvos, tudo é nele, porque é ele que nos ensina pelo seu Espírito. Então ele diz assim, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até quando? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo em todo o seu ministério, do começo, do nascimento, da geração, até a sua ida para a glória. Tudo pelo Espírito. Por isso que a igreja de Cristo, ela só avança quando ela é trabalhada, quando ela é adornada, quando ela é orientada, quando ela é fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor. É o Espírito que dá os dons, que distribui como Ele quer, que fortalece, que orienta. É o Espírito. Os mandamentos do Senhor, todos foram dados pelo Espírito Santo de Deus. É importante isso. Aí ele diz assim, pelo Espírito aos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, ele está falando do sofrimento, da morte, né? Ele diz, depois de ter padecido, se apresentou como? Morto? Foi uma alma? Foi um fantasma? Não. Ele diz assim, olha, Teófilo, Jesus começou a fazer e a ensinar, e eu escrevi sobre isso, até o dia em que ele foi recebido em cima, mas depois ele apareceu para os seus discípulos vivo. Não é morto, é vivo. O que ele está dizendo aqui? Ele diz, olha, Teófilo, Jesus está vivo. Não engole essa história de que Jesus está morto e que ele não ressuscitou ou que ainda vai ressuscitar. Não, ele está vivo. Os seus mandamentos são verdade, a sua palavra é inerrante, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ei, Teófilo, esse Jesus está vivo sim. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, no versículo 4, ele diz assim, e estando com eles, ora, quem é que estava com eles? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Jesus disse assim, depois da ressurreição, Jesus apareceu para aqueles homens, ficou durante 40 dias, deu mandamentos e disse, não se afastem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa que de mim ouvistes. A promessa é o Espírito Santo. Entenda uma coisa importante nesse texto. A igreja não pode avançar sem o Espírito Santo. Eu não posso sair da minha casa
para ir evangelizar, pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Ninguém pode. Aliás, eu posso até mudar a minha palavra. Você até pode, mas não deve. Porque não vai surgir efeito nenhum. Por isso que Jesus diz para esses homens: não sai de Jerusalém. Vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo primeiro, para vocês poderem ir anunciar as virtudes do Senhor. Porque se vocês forem na força do seu próprio braço, se vocês forem no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria capacidade, vocês serão envergonhados. Não funciona. Então, fiquem em Jerusalém, até que do alto, isso é importante, do alto, a autoridade vem do alto, a unção vem do alto, a graça vem do alto, a misericórdia vem do alto, o poder vem do alto, é dele, do Pai das luzes, do Cristo, vem do alto. Pousa sobre a igreja, aí então a igreja está autorizada a avançar. É isso que ele está dizendo. Calma, não sai de Jerusalém agora. Vocês não estão prontos. Vocês precisam ser revestidos de poder para que vocês possam ir. E graças a Deus eles foram obedientes. E até hoje nós estamos aqui porque o Senhor deu uma ordem. E o que o Senhor fala vira lei. Aí, nós vamos, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 25, por favor. Olha o que ele diz. Paulo tem um problema. Ele está sendo interrogado pelas autoridades. E olha o que eles estavam questionando. Atos 25, 18. Olha só, ele diz assim. Aliás, vamos do 17. Atos 25, 17. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Esse homem é Paulo. É as autoridades mandando buscar Paulo para interrogar. Olha só o questionamento deles. Acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Não havia nada contra Paulo juridicamente falando. Estava tudo certo. O 19. Tinham, porém, contra ele, algumas questões acerca da sua superstição. Em algumas versões está escrito religião. A respeito da sua religião. Qual era o problema? E de um tal Jesus, isso é as autoridades romanas falando, é de um tal Jesus defunto, olha, as autoridades romanas falando, defunto, que Paulo afirma estar, meu amigo, as autoridades, os inquiridores, estão dizendo, Paulo, esse sujeito está falando de um defunto, chamado Jesus. Paulo diz, defunto não, ele vive, ele está vivo. Eu estou falando de alguém que está vivo. E por crer nesta verdade, nesse Cristo vivo, então Paulo foi levado aos tribunais. E a questão era, Paulo, esse Jesus está morto. Paulo diz, não está, ele está vivo. Eu vi, eu conheço, falou comigo, me convenceu, me salvou, me fez um novo homem.
nós não proclamamos as virtudes de um Cristo morto. Nós proclamamos a verdade de um Cristo vivo. Seja hoje, seja amanhã, qualquer dia, em qualquer lugar, nós que somos cristãos, nós vamos sempre proclamar as virtudes de um Jesus que está vivo. Seja aqui, ou seja em qualquer outro lugar, nós não vamos retroceder. Nós vamos anunciar um Cristo vivo. Porque se nós anunciarmos um Cristo morto, que esperança temos? Nenhuma. Então, eu falo de um Jesus que morreu, isso é bíblico, a sua morte nos trouxe vida. Eu falo de um Jesus que morreu no passado, que ressuscitou e que hoje está vivo. É dele que eu quero falar. Hoje. Aliás, esse Jesus que está vivo, está aqui agora. Se você crê hoje, ainda hoje, Ele pode fazer uma obra maravilhosa no teu coração, pela fé, no nome desse Jesus que está vivo. Aliás, você que está em casa nos vendo, se você crê, Ele pode também fazer uma grande obra na tua casa, na tua família, porque Ele também está aí. Ele também está aí na sua casa. Como, irmão Paulo, como Ele está na igreja, no templo, e está na minha casa? Deus tem atributos incomunicáveis. Esses dias o nosso apóstolo tem falado da onipotência, pode todas as coisas, onisciência, sabe todas as coisas, onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Deus tem um atributo chamado a transcendência de Deus, que é um Deus grande e maravilhoso, capaz de habitar no coração de um homem como eu, de uma mulher como você, em nós. Isso só o nosso Deus pode fazer. Aí eu te convido para darmos uma passadinha lá em Apocalipse capítulo 1, por favor, e no versículo 17. Nós estamos falando de um Deus que está vivo, de um Cristo que ressuscitou e está vivo. Em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 17, o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos, a gente conhece a história, e ele recebe uma visita. Ele é arrebatado em espírito e tem visões, coisas que ele viu que a gente nem sabe tudo. Mas no versículo 17, ele diz assim, isso aqui é o apóstolo João dizendo, ele diz assim, e eu quando vi, caí aos seus pés. Quem ele viu? Eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu não sou impactado se eu ver alguém morto. Eu certamente não vou cair aos pés, não. Não vou não. Se eu ver alguém vivo, normal, assim como nós, também não. Né? Eu nunca vi anjos. Mas se eu ver anjos, eu não sei, porque a Bíblia diz que eu não posso me dobrar para eles também, me ajoelhar. Né? Só Jesus tem pode receber glória, né? O João diz que quando viu, ele não só caiu, ele não só desmaiou, ele disse que caiu como morto. Quando vi, caí como morto. E ele não caiu porque quis. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A matéria, a carne, ela não suporta a força e a glória da santidade do eterno. Ela não suporta, tá? Ela não suporta. Quando um ser natural como nós, na carne, entra em contato com um ser sobrenatural, como o Cristo vivo, como Jesus, a matéria, a tendência dela é derreter, como cera. Não suporta. A santidade do Senhor, ela é tão gloriosa, ela é tão poderosa, ela é tão excelsa, ela é tão suprema,
que nada no mundo natural suporta a glória. Por isso é que aqui em Apocalipse a Bíblia vai dizer assim, que quando o trono se fez presente, o céu e a terra se enrolou como cortina e não se achou lugar para eles, devido à glória do Senhor. Então, toda vez que o Senhor se manifestar na minha vida ou na sua vida, e nós ficarmos de pé, não é porque nós suportamos, é porque Ele nos colocou de pé para falar conosco. Foi assim com Daniel também. Daniel disse que quando viu a visão, ele caiu com as mãos no chão, tremia, sem força, como morto. Aí o Senhor colocou a mão sobre ele, levantou ele e disse, agora fica de pé. Quem é que está sustentando Daniel de pé? O Senhor. Quem é que está sustentando João de pé? O Senhor. Porque a nossa matéria não suporta a glória, o fulgor da glória de Jesus. Não suporta. E aí, o João diz assim, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Ele diz assim, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Isso é Jesus falando para João. Não temas, João, eu te conheço, sei aonde você está, o que está fazendo. Eu sou o primeiro e sou o último. Essa referência, ela se refere à primeira e à última letra do alfabeto grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então ele diz assim, e o que é vivo? Opa! João! Fica de pé, João. Eu sou o primeiro e o último. Não pense que eu estou morto, porque eu não estou. Ele diz assim, e o que é vivo? Aí ele vai fazer uma referência à sua morte. Ele vai dizer assim, eu fui morto. Fui. Não sou mais. Eu fui morto. Veja que a verdade, ela está nos lábios de Jesus em todo o tempo. Jesus jamais negaria que foi morto. Mas ele aplica isso no passado. Ele aplica isso no passado. Ele não aplica mais isso no presente. Ele não faz referência a isso mais no futuro. Ele fala, eu fui morto. Mas eis aqui. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele faz questão de deixar claro para João. Ele diz, mas eu, João, estou aqui. Ele diz assim, estou aqui. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Não é que eu estou vivo agora e vou morrer de novo, ou eu vou ter algum tipo de problema. Ele diz assim, não, ele diz, olha, estou vivo para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Por isso, meu querido irmão, igreja de Deus, homem e mulher do Senhor, esse Cristo vivo, ele eternamente será vivo, poderoso, glorioso, supremo, Senhor e Salvador. Querendo ou não, ele é supremo sobre todas as coisas. Mas ele vai declarar algo a João, que João não fica surpreso. Ele diz assim, e tenho, essa aqui é uma expressão de quem tem posse. Ele diz assim, além de eu estar vivo, eu tenho. Ele diz assim, e tenho as chaves da morte e do inferno. Chave, não é a chave que abre, não é objeto. Essa frase, chaves da morte
e do inferno, o que Jesus está dizendo é: eu tenho poder e autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Tudo está debaixo do meu controle. Eu tenho autoridade sobre a morte e o inferno. Sabe o que Jesus está dizendo? A morte agora eu domino ela. Ela não me alcança mais. Eu matei a morte. Jesus matou. Jesus agora é dono da morte, é proprietário da morte. A morte agora está debaixo da autoridade desse Jesus vivo. Portanto, a morte ela só pode alcançar alguém se primeiro passar pelo crivo desse Cristo que está vivo. E aí eu vou dizer algo a você. Esse Cristo que está vivo, ele é soberano sobre a morte, ele é soberano sobre a vida. E não interessa se você é cristão ou não, ele é soberano sobre a sua vida também. Portanto, ele tem o direito de fazer o que quiser. O que quiser. Ele é supremo. Então, se Deus decidir tirar a vida de alguém, sabe quem é que vai impedir? Ninguém. Ninguém. Aí ele diz assim: mas mesmo que você pode ser quem você for na esfera social. Uma vez que o soberano deu a ordem, só ele pode retirar. Por isso que é importante a gente render-se a Deus, como foi louvado aqui, entregar-se o coração a Ele, a vida a Ele, porque Ele sabe cuidar muito mais do que nós mesmos. E Ele é misericordioso. E a nossa atitude diante dEle é de nos render e nos humilhar, porque Ele é bom. Então Ele diz assim: João, eu tenho sobre o meu domínio a morte e o inferno. Se Jesus tivesse dito isso a João, e as nossas teorias teológicas espalhadas mundo afora, como outras, tivesse escritas em livros paralelos, na história, talvez alguns crescem, outros não, mas Jesus não fez isso. Ele fez questão de dizer ao seu servo João, ele disse: João, escreve essas coisas, escreve as coisas que tens visto, escreve o que tu viu, escreve o que eu te mostrei, escreve essas coisas, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão e irmã. Quando a terra foi formada pelo poder da palavra do Deus vivo, já havia um plano de Deus para a sua vida. Quando você foi formada no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha planos para a sua vida. Ele já sabia exatamente o seu DNA. Ele já sabia tudo sobre você, como sabe do primeiro dia que você nasceu até o último dia, quando você for recolhido, recolhida. O Senhor sabe todas as coisas. Você acha que Deus não tem um plano na sua vida? Olha, todo ser humano da terra, todo ser humano que nasce, seja ele no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, o soberano tem o controle. Ninguém nasce sem a permissão do Supremo Senhor. Ele conhece todas as coisas, e quando o mundo foi formado, você já era visto e conhecido dele. Esse Jesus que está vivo, nos conhece, nos comprou,
nos resgatou e nos salvou antes da fundação do mundo. Bem antes da fundação do mundo. O apóstolo João vai dizer assim, que o sangue de Jesus, o João é o Pedro, acho que é o João, que o sangue de Jesus é conhecido desde os tempos antigos. Quando você nasceu, você já nasceu sendo conhecido, conhecida por esse Jesus grandioso. Por isso, coloca sobre ele a tua confiança nessa noite. Coloca sobre Jesus a tua esperança nessa noite. Coloca sobre ele a tua fé. Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento que não quebra. Ele é a rocha eterna. É ele. Coloca nele a tua esperança. Coloca nele a esperança da tua cura. Coloca nele a esperança da restauração da tua família. Coloca nele a esperança daquilo que você espera, que só você sabe, das entranhas do seu coração. Aquilo que você não pode, não quer contar, não quer compartilhar. Fala com ele. Confessa para ele. Conversa com ele pela manhã, pela tarde, pela noite. Ele pode o que eu não posso. Ele sabe o que eu não sei. Ele vê o que eu não vejo. O braço do Senhor alcança aonde nenhum outro braço alcança. A palavra do Senhor gera o que nenhuma outra palavra no universo gera, que é vida. Se você diz para você assim, o meu casamento está morto, a minha família está morta, os meus filhos estão mortos, eu estou falando para você de um Jesus vivo. Eu estou falando para você de um Jesus que vivifica. Eu estou falando para você de um Jesus que é a fonte da vida. Eu não estou falando para você de um Jesus morto, incapaz. Não. Eu estou falando para você nesta noite de um Cristo que está vivo e que vivifica os mortos. O teu casamento pode estar morto para você, mas não para o Cristo vivo. A tua saúde pode estar morta para você, mas não para o Cristo vivo. A situação da tua casa pode estar morta aos teus olhos, mas não aos olhos do Cristo vivo. Aos olhos de Jesus, tudo está vivo. A Bíblia diz assim, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele é Deus de vivos. Ah, mas fulano está morto. Está morto para mim e para você. Para ele não, para ele está vivo. Ele não está limitado às condições da carne, do tempo, da temperatura, das estações, de modo nenhum. Ele não está limitado a essas coisas. Uma vez que o Senhor Jesus decidiu te vivificar, vivificar o teu espírito, nada pode impedir. Uma vez que a palavra dele foi dada ao teu respeito, ela não volta atrás. Ela não volta vazia. Não volta. Irmão Paulo, você tem base nisso? Muitas. Pensa em alguém que está morto há 4 dias. Pensa em alguém que está num estado de decomposição avançado. A gente vê o milagre que Jesus fez em Lázaro, no Lázaro, sepultado há 4 dias, a gente só pensa que ele ressuscitou, mas não é só isso. Todo o sistema, fala com um médico sobre isso. Como é que está um cara morto há 4 dias? Fala com um médico sobre isso. Qual a condição desse sujeito? Todo o seu sistema respiratório, imunológico, tudo está acabado, destruído. Esse Cristo, esse Jesus que eu estou falando para você hoje, chegou de frente desse túmulo, desse homem morto há 4 dias, apodrecido, e disse apenas isso: Lázaro, vem para fora. Alguém consegue me explicar
o caminho que essa voz fez, as profundezas que ela alcançou, o que se moveu no universo quando o autor da vida disse: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu com a morte, como a morte se rendeu, como a vida obedeceu, como todo o sistema de corpo daquele homem, todo o seu sistema se refez rapidamente, e esse homem sai. Apenas uma ordem. Não estou falando para você de algo natural, meu irmão. Estou falando para você de um Cristo vivo, eternamente vivo. Por isso, todas as coisas que estiverem mortas diante dos seus olhos, diga: esta é a minha visão. A visão do Cristo vivo não é essa. Para ele, tudo está vivo. Tudo está vivo. Uma outra coisa que eu queria te falar nesta noite é que o trono de Deus, aqui no versículo 19, no versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas, ele está falando de estrelas, de castiçal, né? Ele diz assim, ó, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, na mão direita do Senhor, ele está dizendo a visão que o João teve, e dos 7 castiçais de ouro. Então o João teve 2 visões. Numa visão ele viu as 2 coisas. Ele diz: você viu as 7 taças, na verdade, as 7 taças, as 7 estrelas que viste na destra do Senhor, e dos 7 castiçais de ouro. Ele faz questão de citar isso. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores. Ele está falando das igrejas da Ásia. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Eu queria falar para você, sobre esse texto aqui, o seguinte: na visão de Deus, na visão do Senhor, diante do Senhor, uma igreja é mais do que um ajuntamento de pessoas que crê no seu nome, é mais que isso. O tratamento, a atenção, o cuidado que o Senhor tem com a sua igreja é algo muito elevado. Muito elevado. Por isso, é que esse mesmo cuidado deve ser dado da sua igreja para com o Senhor. Fazendo como? O apóstolo Paulo diz: falando a sã doutrina. É o que ele recomenda a Timóteo. A sã doutrina, Timóteo. Não remova os alicerces, os princípios, de modo nenhum. Por quê? Porque a igreja, para o seu Senhor, ela é muitíssima preciosa. O cuidado de Cristo com a gente é algo maravilhoso. E por que que é assim? É porque, pela minha vida e pela sua vida, Ele se manifesta na terra. É pela sua vida que Cristo se manifesta na sua casa para salvar sua família. É através da sua vida que Cristo se manifesta na sua casa para salvar os seus vizinhos, por exemplo. É através da sua vida que Cristo se manifesta no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Não existe outro meio da manifestação gloriosa de Jesus na terra para convencer o homem de que ele é o Salvador, senão pela sua igreja. Por isso, o texto diz assim, principalmente quando você vai ler Efésios, ele vai dizer que a igreja, ela está em Cristo, e Cristo na igreja.
A igreja está assentada em Cristo, nas regiões celestiais. A ação da igreja, o trabalho da igreja, em nome de Jesus, movida pelo Espírito Santo, não alcança só o natural. Mas não existe também outra maneira de combater as hostes celestiais da maldade, senão pela igreja de Cristo, revestida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que é sobre tudo. Quando você lê Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante, ele começa dizendo, em Colossenses ele começa dizendo que o Senhor nos tirou, Ele nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, somos perdoados. Veja, quem nos tirou? O Senhor, o Pai nos tirou. E trouxe para onde? Para o reino de quem? Do seu Filho. Porque tudo está no Filho. Quando nós chegamos no reino do Filho, o que é que o Filho faz com a gente? A mesma coisa que ele fez com aqueles irmãos lá em Jerusalém. Ele nos enche do seu Espírito. O Pai nos tira, traz para o seu Filho. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Não adianta. O Pai arranca com o seu braço forte, mão poderosa, traz para o reino do Filho, que é o Salvador. O Filho enche do seu Espírito, aí você está pronto, aí você está pronta para ir. Se isso não acontecer na nossa vida, não funciona. Aí a gente tem que ir lá. Porque essa ação da Trindade na salvação do ser humano, o Pai tira, entrega para o Filho enche do Espírito, aí você está pronto para evangelizar, para pregar o Evangelho, para louvar. Esse é um trabalho da Trindade na nossa vida. E se você for ler um pouco mais para frente, vamos comigo lá um pouquinho? Colossenses. Já que nós estamos aqui tão perto, vamos. Isso, é Colossenses capítulo 1, né? Verso 13, isso. É isso mesmo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. É isso mesmo. Vamos aqui dar uma... Colossenses capítulo 1, vamos... 13. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já expliquei. Aí ele vai dizer, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção pelo sangue de Cristo. A saber, a remissão dos pecados. É preciso tirar tudo isso. Aí ele vai dizer o 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você for conversar com um TJ, Testemunho de Jeová, ele vai dizer para você o seguinte, está vendo? Jesus foi criado. Ele foi criado, ó. Ele é o princípio da criação. Ele foi o primeiro a ser criado por Deus. E aí, como é que você vai sair disso? O texto não se refere à criação na perspectiva de criação natural. O texto se refere aqui à manifestação de Jesus. Veja, ele diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível. O texto está dizendo que quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai. Quando eu oro a Jesus, eu também me comunico com o Pai. O texto está dizendo que o Filho é a imagem do Pai, o Deus invisível. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que Jesus foi criado. Jesus não foi criado.
Jesus é o Criador de todas as coisas, conforme João capítulo 1. O texto está falando, quando eu olho para Jesus, eu vejo o Deus invisível. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que Jesus foi criado. Criado foi eu, foi você, o planeta, o mundo, o universo, o cosmos foi criado. Jesus não foi criado. Se não está em incompatibilidade com João capítulo 1. Não existe isso. Mas eles vão dizer, Jesus foi criado. Não foi criado, coisa nenhuma. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele diz assim, porque nele, ou dizer assim, porque nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas. Se ele foi criado, como que todas as coisas foram criadas em Jesus? Ele está falando aqui de primogenitura. Ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Ele vai dar uma lista, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui não é um negócio assustador? Para mim é. Para mim é. Porque o texto está dizendo que tudo o que nós conseguimos ver e aquilo que nós não conseguimos ver foi criado por Jesus e para ele. O que o texto está dizendo é, Paulo, igreja de Cristo, tudo que você vê e o que você não vê pertence a ele. Ele tem o domínio sobre tudo. A tua vida, a tua história, a tua família, o teu ministério é dele. Tu só precisa ser vaso de honra para que esse tesouro maravilhoso, grandioso e supremo te preencha. E toda essa excelência seja dele, para a glória dele. Eu e você somos apenas um vaso de barro, frágil, mas que levamos dentro de nós o tesouro excelente, magnífico. E por causa desse tesouro, então nós podemos proclamar as virtudes do Cristo vivo. Nós somos apenas vaso, só isso. A glória, irmãos, a glória é toda dele. É toda dele. Nós não sabemos o tamanho dessa glória. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus é bom, mas Deus não é bom como eu falo ou como você fala. Ele é bom muito além disso. Deus é grande, em benignidade, em bondade. Mas Ele não é bom o quanto eu consigo me expressar. Ele é bom, mas é muito mais que isso. Ele é poderoso, Ele é glorioso, mas eu, na minha pequenez e na minha ignorância, jamais conseguirei expressar na sua totalidade essa grandeza e essa glória de Jesus. Ele é muito mais, mas muito mais. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia, longânimo, benigno, muito mais do que nós possamos imaginar. Existe uma porta que se abriu para os gentios. Já estou encerrando. Existe uma porta que se abriu para os gentios. Essa porta
escancarou um mistério que estava oculto às gerações passadas, estava escondido nos céus, oculto nos céus. Essa porta, ela escancarou essa maravilha chamada graça. Quando a porta se abriu, se manifestou diante de nós essa graça. E nessa graça que se manifestou, nela, nós temos acesso a todas as riquezas, a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Capítulo 2, e versículo 3 de Colossenses, está escrito que nessa graça, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sabe o que eu preciso? Sabe o que nós precisamos, irmãos, e você que está nos vendo pela internet? Só da graça. Só da graça. Essa graça é o suficiente para te sustentar, para te manter de pé, para te fortalecer, para restaurar. Tudo você encontra nessa maravilhosa graça. Então, aqui em Colossenses, acho que eu vou parar por aqui. Essa grandeza, eu vou ler o versículo 17, para fechar. Ele diz assim: e ele é antes de todas as coisas, está falando de Jesus, as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Agora segura aí. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Princípio e primogênito dentre os mortos significa dizer que ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais. Princípio, primeiro, nunca mais a morte tem qualquer poder, qualquer autoridade sobre Jesus. E esta verdade é na nossa vida, é na vida da igreja do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Deus não temem a morte. Os filhos de Deus temem a Deus. Porque se vivemos, vivemos para, e se morremos, morremos para. Portanto, seja um dia, seja um ano, seja 100, os seus dias estão na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé para nós orarmos um pouquinho, por favor. Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus pelos milagres que eu tenho visto Deus fazer na terra, na vida dos nossos irmãos. Nosso querido pastor Nilo está em casa, graças a Deus. Está se recuperando, glória a Deus. Essa semana eu estava lá na rádio fazendo o programa e recebi um testemunho lá que Deus curou uma mulher de um câncer no seio, um monte de coisas. E a única coisa que eu tenho para dizer é: eu só tenho a agradecer a Jesus, porque a Ele pertence a honra e a glória de todas as coisas. Por isso eu quero nessa noite fazer esse agradecimento com você,
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas grandezas que Ele tem feito na nossa vida. Pai Santo e Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, papai, nesta noite, pelos grandes milagres, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, diante dos nossos olhos. Ensina o nosso coração, Senhor, a ser cada vez mais dependente de Ti em tudo, Senhor. Corrige-nos, ó Deus, pela Tua santa palavra. Dá-nos, Senhor, discernimento pelo Teu Espírito, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, pela Tua graça. Que nesses dias, Senhor, eu oro, Senhor, como o apóstolo Paulo orou, pedindo, Senhor, para que a igreja seja cheia do conhecimento, da vontade do Senhor, da inteligência espiritual, para que seja digna de andar diante do Senhor, frutificando em toda boa obra, pois para isso fomos chamados. Pai amado, guarda-nos, ó Senhor, ao irmos para a nossa casa, guarda a nossa família também, Senhor, em nome de Jesus. Faz bom proveito de nós, Senhor. Glorifica o Teu nome sobre a Tua igreja. Leva-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, a lugares mais altos em Ti, no conhecimento do Teu poder, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.